A história do Titanic é uma das mais famosas tragédias marítimas da humanidade. Aquele que foi batizado como o navio inafundável encontrou seu destino nas águas geladas do Atlântico Norte em abril de 1912, resultando na morte de mais de 1.500 pessoas. Mas será que tudo o que você sabe sobre esse evento é verdade? Será que as autoridades e a mídia da época foram completamente transparentes? Vamos começar com o que foi contado para o mundo. O Titanic colidiu com um iceberg em sua viagem inaugural e, em poucas horas, um grandioso embarque afundou, deixando um rastro de morte e destruição. Contudo, uma série de acontecimentos e decisões controversas que ocorreram fatídica noite sugerem que o que foi relatado não é toda a verdade. Primeiramente, o Titanic já tinha problemas muito antes de zarpar. Um incêndio já havia sido alastrado em uma das áreas de armazenamento de carvão, dias antes da partida. Este fato foi ocultado intencionalmente pela tripulação e pelos passageiros. Como? Por que esse detalhe crucial foi encoberto? Como o Titanic foi fadado ao fracasso desde o início, chamada para a ação. Se isso, já será que o naufrágio do Titanic foi realmente um acidente? Ou foi algo muito mais obscuro? O Titanic foi amplamente divulgado como uma obra-prima da engenharia naval, o ápice da tecnologia da época e um exemplo brilhante de inovação e segurança. Mas será que o navio era realmente tão seguro quanto eles diziam? Por trás das propagandas e da grandiosidade do projeto, existem segredos sombrios sobre falhas estruturais que foram ocultadas intencionalmente. O Titanic foi construído com 16 compartimentos estanques que deveriam impedir que o navio afundasse, mesmo que vários deles ficassem danificados. No entanto, o que poucos sabiam era que esses compartimentos não eram totalmente selados no topo. Isso fez com que, se a água subisse além de certo nível, pudesse facilmente transbordar de um compartimento para o outro, algo que foi exatamente o que aconteceu durante o naufrágio. Esse detalhe crucial foi omitido pela maioria dos passageiros e investidores. E tem mais. O aço utilizado na construção do Titanic não era de alta qualidade. Na época, os testes com o aço não eram tão rigorosos quanto são hoje. Estudos realizados décadas depois demonstraram que o aço usado no Titanic era frágil em baixas temperaturas, exatamente o tipo de ambiente encontrado no Atlântico Norte. Quando o iceberg rasgou o casco do navio, o aço simplesmente se corte como vidro, em vez de se dobrar, o que agravou os danos e acelerou o náufrago. Então, por que essas falhas não foram abordadas antes do lançamento do navio? A resposta é no orgulho e na ganância. Os engenheiros e diretores ignoraram os avisos sobre nome para a ação. Se continue observando para descobrir as decisões mortais que condenaram o navio muito antes de ele partir. Agora, vamos falar sobre um dos aspectos mais polêmicos do naufrágio: a falta de botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros a bordo. Uma decisão intencional que resultou. Aqui está o que foi revelado anos depois. O Titanic tinha espaço para transportar muito mais botes salva-vidas, mas a White Star Line decidiu não instalar todos os botes possíveis. Por quê? Porque queriam manter a estética do navio intocada. A presença. Isso foi um acidente ou um sacrifício deliberado? Essa suposição custou mais de 1.500 vidas. Outro detalhe chocante é que, mesmo com os botes disponíveis, eles não foram usados em sua capacidade total. Muitos botes foram lançados com menos da metade de sua capacidade máxima, enquanto bolsas de pessoas ainda lutavam por suas vidas no convés. A falta de treinamento adequado para a tripulação em situações de emergência
e a confusão generalizada entre os oficiais resultaram em um D, chamada para a ação. Essa continue, visualizando para descobrir os interesses ocultos que motivaram a White Star Line. Uma das questões mais debatidas sobre o naufrágio do Titanic é o impacto da classe social nas chances de sobrevivência. Será que as pessoas mais ricas tinham mais chances de escapar da tragédia? Uma resposta. Naquela época, a sociedade era rigidamente estratificada, e essa posição também se refletia no Titanic. Os passageiros da primeira classe, compostos por milionários, magnatas e figuras influentes da época, tiveram prioridade no uso dos botes salva-vidas. Enquanto os mais ricos eram rapidamente evacuados para os botes, os passageiros de segunda e terceira classe foram deixados à sua própria sorte. Muitos ficaram presos nas partes inferiores do navio, sem. Os relatos dos sobreviventes mostram que houve discriminação direta durante o processo de evacuação. Mulheres e crianças da primeira classe foram priorizadas, enquanto as famílias da terceira classe enfrentaram obstáculos físicos e sociais para chegar aos botes. Muitas dessas pessoas foram trancadas em áreas inferiores, enquanto os botes eram lançados. Isso levanta uma questão importante. A sobrevivência foi determinada pela riqueza? Se você teve dinheiro e influência, suas chances de sobreviver eram maiores? Parece que sim. A história oficial procurou suavizar esses detalhes, mas os registros não mentem. Chamada para a ação. Se você está chocado com a discriminação durante o resgate, continue olhando, porque o próximo segredo revela ainda mais injustiças e omissões cometidas. Noite daquelas fatídicas. Essa sessão aborda um dos segredos mais devastadores e desconhecidos sobre o Titanic. Um incêndio devastador estava em andamento no navio dias antes de sua viagem inaugural. Este incêndio, que foi ocultado do público e da maioria da tripulação, comprometeu a integridade estrutural do casco do Titanic. O calor intenso. O capitão Edward Smith era uma das figuras mais respeitadas da White Star Line, com décadas de experiência no comando de navios transatlânticos. Mas há algo que você talvez não saiba sobre ele. Essa seria sua última viagem antes de se aposentar. Ock Smith já havia passado por vários incidentes e acidentes ao longo de sua carreira. O que poucos percebemos é que, mesmo antes das detalhes com o iceberg, o capitão já havia cometido uma série de erros. Os relatos de vários avisos de outros navios sobre a presença de grandes icebergs na rota do Titanic. Mais do que isso, por que Smith desapareceu no caos do naufrágio? Muitos capitães, gancho ou papel sombrio que ele desempenhou na queda do Titanic. Um dos mistérios mais perturbadores em torno do naufrágio do Titanic é porque os sinais de socorro enviados pelo navio não foram respondidos de forma eficaz. Ó Cárpatos, existem evidências que sugerem que outros navios, incluindo o famoso californiano, mas algo muito estranho aconteceu naquela noite. Ó Telefonenão tomar medidas imediatas. Com teorias da conspiração surgiram ao longo dos anos, indicando que houve uma falha deliberada na comunicação, ou até uma não. Foi apenas uma série de coincidências, mas sim, uma série de decisões intencionais. Que nome para a ação. Quer saber? Um dos segredos mais controversos sobre o naufrágio do Titanic envolve uma teoria de conspiração, que sugere que o naufrágio foi, na verdade, um esquema de segurança massiva. Ele teria sido colocado deliberadamente em uma rota perigosa para garantir seu naufrágio, e muitos pontos reforçam essas hipóteses. Para começar, o navio irmão do Titanic, o Olympic, sofreu um acidente sério meses antes, deixando. Existem documentos que indicam que o Olympic e o Titanic
eram quase idênticos. E se essa teoria é verdadeira, isso faria do naufrágio um dos maiores esquemas de fraude de seguro da história. Nome para a ação. Será que o continue observando para descobrir mais sobre essa intrigante teoria da conspiração? Muitos dos passageiros a bordo do Titanic eram membros da elite social e econômica da época. Mas há algo mais sobre as pessoas que embarcaram naquele navio. Será que o Titanic foi usado como uma armadilha mortal para eliminar certas figuras poderosas? Alguns passageiros influentes foram, na verdade, alvos intencionais de um. Entre os passageiros de primeira classe estavam milionários como John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus, planejado para eliminar essas figuras poderosas, que poderiam, algumas pessoas importantes, cancelaram sua viagem no último minuto, o que por que essas pessoas decidiram não embarcar. E por gancho, quais interesses estavam por trás da tragédia do Titanic e quem realmente lucrou com isso? Depois do naufrágio do Titanic, a White Star Line fez de tudo para minimizar sua responsabilidade na tragédia. Os documentos oficiais e testemunhos da tripulação foram controlados, e relatórios indicam que muitos dos registros oficiais foram falsificados ou destruídos alteração de testemunhos durante. Além disso, muitos dos funcionários da White Star Line foram ameaçados e coagidos a não revelar os verdadeiros problemas, o que é isso? Chamada para a ação. Que continue assistindo para desvendar o que eles fizeram para esconder a verdadeira história do Titanic.